pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na minha alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou hoje. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho e uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana e mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tomando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estamos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer a minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesta segunda-feira, falando sobre esses encontros que nós temos com as pessoas. Cada pessoa traz uma história e essas histórias vão se acrescentando em nós. Às vezes é uma palavra, um olhar, um sorriso, faz com que esses pequenos retalhos vão se juntando a outros retalhos e fazendo essa pessoa que somos nós mesmos. A Fátima é terapeuta, taróloga, numeróloga, especialista em cristais e orgonite. Nós falamos muito com o que é bem o orgonite, que eu tenho certeza que muita gente conhece, mas tem muitas pessoas que não conhecem. E então eu trouxe também nesta segunda-feira para vocês, para quem não conhece, saber o que é orgonite. Para quem não conhece, Fátima, o que é orgonite? Olá, boa tarde, pessoal. Então, orgonite são peças, poderosas peças, né? Feitas de resina, cristal e metal. E essa pecinha, ela tem o poder de atrair a energia negativa para ela, transmutar e devolver ao meio ambiente a energia positiva. Então ela é muito usada para terapia pessoal e também para limpar o ambiente da poluição eletromagnética, né? As energias nocivas, elas são neutralizadas, né?
A energia nociva eletromagnética, aquela parte que faz mal pra gente, é neutralizada. Então, você hoje se propõe a fazer, né, manipular esse orgônio junto com os metais e cristais, e formam-se peças. Que tipo de peças que você constrói? Bom, nós podemos fazer peças, desde peças pequenininhas, né, como um pingente, um chaveiro para carregar junto ao corpo e criar aí uma bolha de proteção ao nosso redor, nos beneficiando desse orgônio positivo, deixando com que a gente fique mais tranquilo, mais calmo, mais positivo no dia a dia. E podemos fazer peças para ambientes, peças decorativas de vários tamanhos. A gente chega a encontrar até orgonites que são assim montados para serem usados do lado de fora de casa, que a gente chama de canebuster, que são peças que chegam a ter 2 metros de altura. Puxa, Isso para quem mora aí perto dessas antenas de alta tensão, então você faz as peças para pôr no quintal. Então nós encontramos aí orgonites de vários tamanhos, cor, forma, né? Ainda bem que assim, o ser humano hoje em dia é muito criativo e tem muitas ferramentas e podem viajar, podem criar as peças. Então nós podemos fazer bolas, como se fosse bola de cristal, nós podemos fazer até imagens de santo, cones, tem muitas pessoas que gostam muito das imagens, né? Sim, a gente vende bastante, principalmente, Beth, para aquela pessoa que não acredita muito nessa coisa de energia. Então você entregou lá para a vozinha uma Nossa Senhora Aparecida, e ela fica feliz. Com uma malaquita dentro, vai estar trabalhando cura, saúde para ela, e ela nem está sabendo. Porque você não precisa acreditar, né? Isso não é um trabalho religioso, é um trabalho científico. Isso surgiu na psicanálise, teve muito estudo, né, das energias. Então assim, a pessoa não precisa acreditar para aquilo funcionar nela. Basta ter uma peça, né? Você também tem, que eu gostei, que você falou no outro programa, esse cata-tudo, é isso? Sim. O cata-tudo foi uma mistura de cristais que eu fiz, que são cristais poderosíssimos para transmutar toda a energia negativa. Eu fiz isso por um cliente que estava com um problema muito grande em cima dele, muita inveja, muitas pessoas que queriam o mal dele e a vida dele estava indo de mal a pior. Então foi para ele, inclusive, que eu fiz essa mistura de cristais. Eu falei, nós vamos acabar com isso, né? Ele foi lá na Nirvana, tudo, foi uma graça, e a vida dele começou a melhorar. E aí eu incluí na linha de produtos, eu uso o cata-tudo, então assim, lugares que... É feito um pingente, assim, um pingente que eu ponho, é um colar bonito, que tem uns cristais. E tem grande poder de estar transmutando energia. Para você ter uma ideia, a gente tem enxofre dentro desse cristal, né? Dessa peça de resina. A gente coloca enxofre, granada, tem umas pecinhas, a maneira de colocar o cobre, né? Para estar neutralizando aí as energias. Então a gente faz as espirais, né? A espiral para a direita, a espiral para a esquerda. E para problemas de saúde também. Também. Então, aí a gente pode trabalhar específico para um órgão. Então, a gente vai ver aquele órgão, qual é o chakra que comanda aquele órgão, e a gente usa o cristal correspondente ao chakra. Ou então, a gente pode fazer, simplesmente colocar, como eu falei, a malaquita, uma esmeralda, junto com o orgonite, né? Dentro do orgonite. Então, quando esse cristal está dentro do orgonite, como ele tem esse efeito de compressão, a resina comprime o cristal, a gente amplifica muito mais a atuação dele. Quer dizer, não necessariamente tem que levar junto com a pessoa, ela pode deixar na sua casa, como você disse, é uma peça decorativa. Pode deixar num local. Quando é para saúde, a gente gosta que a pessoa fique perto, né? Então ela pode deixar em casa, num local onde ela fica bastante tempo, como por exemplo, cabeceira da cama. Sim. Então se é uma pedra para saúde, ela pode deixar. Ela só não deveria deixar uma pedra que vai deixar ela mais agitada, como colocar uma jaspe, um citrino, aí ela não vai dormir direito.
Mas uma peça para saúde, ela pode deixar na cabeceira da cama dela, que ela vai estar lá 8 horas do dia dela se beneficiando desse orgone. Você sabe que uma vez eu conversei com uma pessoa que também manipulava orgonites, e ela disse que até na geladeira, para conservar alimentos. Sim, eu coloco fiquei na assim, fruteira. Na geladeira eu não coloco, mas é uma questão de sua, né? crença minha. Não sei, eu nunca deixei na geladeira. Às vezes a gente coloca no congelador para tirar da forma, né? No sim. forno, a gente faz umas coisas assim, mas é processo de fabricação. Mas eu deixo na fruteira. Então, às vezes a minha banana, ela fica toda pretinha por fora e aí você abre ela tá boa ainda para o consumo. Né? Então ela dura mais. Eu deixo do lado do meu fogão, porque eu coloco, a minha foi feita com calcita laranja, para energizar mesmo esse processo de alquimia da comida, enquanto eu estou fazendo a comida, então as coisas ficam mais energizadas. E eu deixo também um porta-copo, que toda a água que eu bebo, eu passo por ela. Eu costumo pôr a água no copo e deixo em cima desse porta-copo. Quando eu for tomar, ela já está energizada. Aí eu tomo, ponho mais água e ponho no porta-copo. Então, por isso que você é sempre a 1000, né? Sempre a 1000 por hora. A 1000 por hora, que está sempre energizada. Sempre energizada. Ah, que bacana. E ela tem alguma contraindicação? A orgonite? Nenhuma. Qualquer pessoa pode, não tem efeitos colaterais. Não, o que a gente pode dizer é que a orgonite pode causar uma catarse. Que o que é? Imagina que eu tenho um copo de água cheio de barro no fundo e eu quero tirar esse barro. Eu vou mexer a água, esse barro vai subir para que eu faça a limpeza desse local. Né? Então, às vezes, dependendo do problema da pessoa, ela entra em contato com a orgonite e aí ela vai ficar mais chorosa. Parece que o problema dela acentuou nos primeiros 2 dias, mas na verdade a gente está pegando aquela sujeira lá de baixo para limpar. Passado esses 2 dias, ela já se acostuma. Então, existem pessoas que têm esse tipo de problema e a gente tem que fazer uma adaptação à orgonite. Fica perto da orgonite 2 horas por dia, depois 3. Geralmente, isso acontece com cristais fortes, né? Cristais de fogo, como uma cornalina, a jaspe, a ágata de fogo. Eu mesma, Beth, quando eu comecei a fazer as orgonites, né, eu passei um final de semana inteiro fabricando e eu tive essa catarse. Eu passei muito mal. Eu comecei a ter uma crise, eu comecei a chorar e eu tava pondo para fora algo que estava bem te fazendo mal também, que você nem sabia, né? Então aí passado esse dia, as coisas amenizaram. Né? Então eu tive um processo muito forte de catarse quando eu comecei a manipular, né, as orgonites. Mas assim, ó, se a gente for falar de probabilidade, 5% tem esse processo, os outros não sentem. Então qualquer pessoa pode utilizar sem medo. Sem medo nenhum. A única recomendação que eu dou é realmente não colocar pedras agressivas no local de dormir. A não ser que haja uma necessidade específica. Por exemplo, meu marido, ele precisa de um olho de tigre do lado da cama dele. Ah, é? Por quê? Né? Para que ele mantenha o foco nas coisas que... Porque ele tem a tendência de abandonar as coisas no meio do caminho quando não dão certo. Então, esse olho de tigre, ele está agindo neste problema dele, nesta característica. Né? Foco. Então aí, e num estudo que eu fiz também saiu um jaspe amarelo, e para mim, né, o jaspe sempre foi muito agressivo. Eu fui fazer um estudo do jaspe, e o jaspe amarelo é para insônia. Olha só. Então aí, nesses casos, a gente pode utilizar mas tudo isso dentro de uma peça de orgonite. Tudo isso que a gente quer deixar claro, né? Não é só a pedra em si. Não, porque a pedra só em si, a gente tem que ter o cuidado de limpar e energizar. Limpar, energizar. A orgonite não. A orgonite você pôs ali e acabou. Não tem esse processo todo. Inclusive, os terapeutas gostam de usar muito as orgonites para fazer alinhamento de chakra, porque não precisa fazer esse processo
de limpar e energizar o cristal. Ela é autolimpante. Ela é autolimpante. Ela se alimenta, né, da energia ruim, na verdade. Isso faz ela funcionar, né? Poxa, muito bom. Agora você associou também, para quem quer, claro, orgonite juntamente com o baralho, as cartas ciganas. As cartas ciganas e o tarô. E o tarô, certo. E claro que os cristais, tudo isso. E a radiestesia também. A radiestesia que também não pode deixar de lado. A gente põe todo o nosso conhecimento no caldeirão, né? E aí sai aí uma alquimia bem interessante. Então, tem algumas pessoas que estão ligando. Eu queria que você pudesse responder para a Tereza. Ela é a mãe de um empreendedor. Ela diz assim, o meu filho é advogado. E agora ele também está com outro trabalho. Já teve alguns tombos na vida, mas será que desta vez ele se engrena, se encontra assim neste trabalho? Esse trabalho que ele está fazendo agora. Além de advogado, ele tem um trabalho novo. Olha só, vamos ver. Eu vou ver aqui as combinações. Olha, eu tô vendo que tem alguns probleminhas aqui nesta área nova dele. Talvez as coisas não estejam do jeito que ele quer. Vamos ver o futuro aqui. Tem grande futuro sim, tá bom? Tem grande futuro, as coisas vão dar certo para ele, mas ele vai ter que superar essa fase que não tá muito legal. Então, aqui, de acordo com as cartas que estão me saindo, o que ele precisa? Olha só, quartzo rosa e pirita. Então, eu faria uma peça para ele com quartzo rosa, pirita. Por quê? Eu perguntei aqui para as cartas e tá me saindo, tá bom? As cartas do lírio, que o lírio, ele é associado a uma energia que ela é ativada através desses dois cristais. E também um jaspe vermelho junto, tá? Porque aqui mostra... E aí ele vai deixar aonde essa peça? Além disso, ele precisa muito da turmalina negra e o citrino junto. Turmalina negra. Por que turmalina negra? Porque tem coisa aqui, tem energia que não tá muito legal. O citrino, ele tem essa coisa de movimento. E eu vejo ele com muitos problemas na cabeça. A gente precisa afastar esses problemas da cabeça dele. E o citrino ajuda nisso. Aí tudo isso é numa peça de orgonite? Você faz? No caso dele, eu poderia fazer tudo numa peça, tá? Mas no caso dele específico, não. Eu faria em peça separada. E ele vai deixar essas peças aonde? Essa de quartzo rosa e pirita e jaspe dentro desse local onde ele trabalha. Tá? Por quê? Porque aí todo mundo vai se beneficiar dessa energia. Sim. E a pirita, o quartzo rosa vai trazer harmonia e a pirita vai fazer com que todo mundo se empenhe para trabalhar e busque a melhora daquilo. Por isso a gente fala, a pirita traz prosperidade. Ela traz a vontade de buscar a prosperidade, por isso que dá certo, tá bom? E o jaspe vermelho também. Então, isso no trabalho dele. Agora, o citrino e a turmalina negra, ele teria que andar com ele, porque é com ele que está esse problema, essas ideias. Ele tem tantos problemas na cabeça dele que ele não consegue enxergar a saída. E, sabe, imagina uma neblina na sua frente, você não consegue enxergar a rua, o final da rua. Então, a gente precisa entrar com o citrino, que vem como se fosse uma ventania, para levar essas nuvens aí da frente dele. E ele vai utilizar essa peça de orgonite com os cristais aonde? Na carteira, no bolso? Ele pode usar no bolso, ele pode usar na carteira, mas era importante que pelo menos por um mês ficasse perto dele o mais próximo possível. Então não pode ser uma pastilha, qualquer peça que ele possa carregar com ele. Muito bom. Como se fosse um remédio, tá? Um mês ali com aquela pastilhinha. Ótimo. Tem outra pessoa que diz o seguinte, ele chama Otávio.
E o Otávio, da Zona Leste, ele disse o seguinte: eu tenho um trabalho com uma ONG. Ele disse que ele também tem uma profissão que está indo razoavelmente bem, e também, paralelamente, ele tem um trabalho com uma ONG com crianças. Uhum. E ele tem alugado espaços para que essas crianças possam se desenvolver com jiu-jitsu, ele diz aqui. E ele gostaria de porque ele está bancando todo esse trabalho, né? E se esse trabalho vai em frente, e se também ele vai encontrar um lugar que ele não tenha que dispor de capital para mantê-lo. Tá, esse trabalho aí com a ONG, eu vejo, parece até que é algo novo, tá? É algo que tende a crescer, sim. Nossa, ele vai dispor de um lugar. Ele vai dispor de um lugar. Não vai ser fácil, tá? Talvez, eu não sei se ele vai conseguir um lugar legal, mas eu não consigo ver ainda ele não dispondo de capital. Mas eu vejo aí algumas alianças, de repente alguém ajudando, algum patrocínio, alguma coisa assim, tá bom? Porque ele diz que esse trabalho é muito gratificante, ele está se realizando bastante com esse trabalho. Ele gosta muito disso, né? Talvez esse trabalho traga aí frutos em outras áreas da vida dele. Tipo de uma compensando algo, né? De repente até o lado profissional dele começou a melhorar depois que ele começou a fazer esse trabalho. Pode ser o lado familiar também. Não que ele esperasse isso. Não, tá? Sim, entendi. Eu iria atrás de algumas parcerias. Ah, sim. Tá? Então, alguma parceria, algum patrocínio, alguma coisa assim. Ele vai achar um lugar, mas eu não vejo que ele não vai ter gasto. Vai ter que investir, vai né? Ter. Então, Otávio, tá aí a resposta para você, né? Espero que você tenha gostado e que você continue, né? Com firme certeza. nessa ONG, que com certeza está fazendo um bem para a sua alma aí, e que eu sei que você merece, inclusive. Bom, Fátima, eu gostaria que... Como que é o seu trabalho na Nirvana? Bom, na Nirvana eu faço o atendimento com as cartas, né? Baralho cigano e tarô. Eu trabalho com a mesa radiônica também, que a gente trata problemas das pessoas. E eu faço o tratamento com as orgonites, né? Eu dou as orientações com as orgonites. Que é o seu carro chefe, hoje né? é o meu carro-chefe. Você associou várias técnicas. Todo o meu estudo eu acabei colocando na peça nas orgonites. E eu trabalho também com a radiestesia genética. Tá? Tratamento de pessoas, tratamento de imóveis. Ah, isso é fantástico, né? Porque tem muitas pessoas que estão doentes e não sabem que o imóvel está doente. Está adoecendo a pessoa. Que está adoecendo. Porque a gente já falou aqui várias vezes no programa que existem casas doentes. Eu gostaria que você explicasse rapidamente para as pessoas o que significa uma casa doente. A casa doente, ela tem a ação do que tem no subsolo dela, dos veios de água subterrâneo e também do que tem na vizinhança. Né? A gente gasta um dinheiro tão grande para comprar um imóvel, mas a gente não pensa em tratar esse imóvel. A gente às vezes gasta com uma arquiteta para deixar a casa bonita, mas a gente acaba não gastando para deixá-la saudável. Então assim, o contato, a exposição prolongada, né, com essas energias pode sim adoecer as pessoas e não só trazer doença, mas ela pode trazer desarmonia no lar, falta de dinheiro, fazer com que os projetos dessa pessoa nunca deem certo. Então a gente faz uma neutralização desse imóvel, nós detectamos todas as energias nocivas e neutralizamos. Aí a pessoa consegue sentir aí um bem-estar, ela consegue ver grandes diferenças na vida dela. Ah, que bom. Então, todas as sextas-feiras. Eu queria rapidamente passar mais uma pergunta, que é da Mônica, e aí a gente já se despede. Nós temos um minutinho, Um minutinho, vamos lá. Ela diz assim, amor, eu sou espiritualista, divorciada, hoje me casei novamente e trabalho com meu marido.
Não sei o porquê, mas eu sinto que eu estou me tornando uma pessoa pior. Será que esse trabalho de correr atrás do dinheiro está me trazendo assim muitos problemas? Tá trazendo problemas de ordem espiritual, inclusive, tá? Pode falar mais? Pode. Tá. Ela precisa se voltar um pouquinho mais para casa dela. Isso que eu tô vendo aqui, a família, tá? Mas ela tá tendo problemas, sim. Ela tá tendo um desgaste muito grande, muito grande. Ela até vai ter um retorno financeiro, tá? Mas ela precisa ver se o outro lado da vida dela vai estar equilibrado. Muito bom. Fátima, obrigada. Eu que agradeço. Vamos Boa tarde a todos. Contato aí, por favor. Sim, Livraria Nirvana, 4229-7444. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gente, liga lá na Nirvana, 4229-7444. Que não conhece a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9.000 peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. A realidade da vida é que um dia todos mudam e nem sempre aquele que se diz eu sou o melhor vai ser assim para sempre. Tudo vai mudar, tudo vai trocar de lugar. Quando menos esperamos, podemos perder as pessoas mais importantes das nossas vidas sem sequer poder ter dito adeus. Seus pensamentos vão mudar, você vai se apaixonar, se irritar, odiar, decepcionar-se, mas é o significado da vida viver. A vida se resume a isso, pensar em problemas para quê? Problemas não passam de problemas. Dê valor a quem te ama. Cada pessoa que passa pela nossa vida não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. E eu estou muito feliz em você estar mais uma vez aqui com a gente, viu, Daniel?
A alegria é toda minha, Beth. Assim, é sempre um enorme prazer estar aqui nesse programa, né, que tanta luz traz para todo mundo, e de conversar com esses ouvintes maravilhosos aqui, que são fiéis, né, ao seu programa. São, graças a Deus, são mesmo. E outra, falar de espiritualidade. Eu gosto muito quando pessoas abordam a espiritualidade, porque traz toda uma energia diferente para o programa. Uma leveza, né, Daniel? É, porque assim, as pessoas às vezes acham que existe matéria e espírito. Mas não existe isso não. Só o que existe é espírito, a espiritualidade. Porque toda a matéria está na espiritualidade, faz parte do todo. Então acho que isso é uma percepção que as pessoas precisam ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar hoje, Daniel, sobre esse... Você citou universos, vários universos paralelos, na sexta-feira que você esteve aqui. Perfeito. E eu gostaria, então, que você continuasse nessa linha e falasse sobre esses universos internos, né? Porque nós pensamos universos paralelos distante de nós. Exatamente. E esses universos estão todos dentro de nós mesmos, é isso? Então, Beth, exatamente. Esse é um ponto muito interessante para a gente compreender, né? Porque quando a gente fala de universos paralelos e de infinitas realidades, a gente costuma pôr na nossa cabeça aquela imagem, nossa, eu vou ter que viajar as estrelas para achar um outro universo, depois achar um outro. Eu sou muito assim pequeno para isso. Assim sucessivamente, eu não vou acessar esses universos, né? Infinitos universos. Não tenho esse merecimento. Esse merecimento, né? Minha vida não vai, né, conseguir ter tudo isso. Mas isso tudo não é assim. Né? Na verdade, o ponto que nós temos que entender é que esses universos, primeiro, existem outras frequências, quando a gente fala, não vamos entrar aqui hoje nesse tópico, mas a massa, ela tem várias frequências, existem a massa em várias outras frequências, criando outros universos paralelos, que estão aqui conosco, nesse momento, sobrepostos, né, que é uma situação, interagindo conosco o tempo todo, ou seja, são sobrepostos, não estão em outras galáxias, né? E esse é um aspecto. Mas o aspecto mais importante que eu acho ainda que é o que eu quero, né, conversar com os ouvintes hoje aqui um pouquinho, né, com você, claro. Que é justamente os universos internos. Por quê? Porque a gente tem essa mania, né, Beth? A gente está na rua, a gente olha para fora e vê o universo, vê o mundo que nos rodeia. E acha que as respostas e que os problemas, as soluções da nossa vida estão nesse universo de fora. A gente acha que o universo de fora, que está trazendo às vezes tristeza para nós, que está trazendo problemas, que está trazendo depressão, enfim, que tudo aquele negócio, tudo está atuando contra, né? Ou seja, o universo está contra mim, conspirando contra mim. Quando na verdade tudo o que acontece, acontece exclusivamente dentro de nós, nos nossos universos internos. Puxa, isso é fantástico, porque se nós percebemos, olharmos alguns instantes para dentro de nós mesmos, nós, durante o dia, nós sentimos tantas emoções tão diferentes. Exatamente. Mas que você se transporta assim, em segundos para outro lugar, para vários lugares, se você quiser. Exatamente, Beth. É uma coisa incrível isso. E é incrível, é uma magia que funciona a qualquer instante. Sim. Então, olha só, na verdade nós já temos leis milenares. Então, por exemplo, as leis herméticas de Hermes Trismegisto, né, que estão no Kybalion, por exemplo, nós temos um dos princípios que é o mundo mental. Significa o quê? Tudo acontece na mente. Os universos que nós experimentamos são mentais. Então, por isso que uma pessoa às vezes está, né, numa alegria profunda em determinado momento, mas de repente 15 minutos depois está em depressão. E depois, por que ela vem de um universo para o outro? Porque a mente dela, ela resolveu focar com a mente dela num problema em outro. Porque se eu agora, nesse momento, né, não estou focando a minha mente nos meus problemas, eu não estou vivendo eles. Se eu foco minha mente em coisas boas, eu vivo as coisas boas. Se eu foco a minha mente em problemas, eu vivo os meus problemas. Então assim, mas eu tenho problema, como eu não vou focar? Uma coisa é você ter a consciência do problema e querer resolvê-lo no momento correto, na hora correta, de forma rápida, eficaz e da melhor forma possível. Ponto. Encerrar o capítulo. Outra coisa é você viver o seu problema, né? Então, seu problema nem aconteceu, você já está pensando, seu problema está lá e você já está vibrando naquela sensação ruim. E por que você escolhe viver dessa forma? E às vezes nem acontece. E às vezes nem acontece. Que nós imaginamos. Exatamente, às vezes nem acontece. E na verdade é uma escolha. É o seu livre-arbítrio de querer pensar nisso.
Então, assim, então a gente tem que aprender que nós temos o controle sobre nossos pensamentos. A gente tem que falar, peraí, eu vou pensar em coisas boas, eu vou me focar em coisas boas. Isso, só vou te cortar, Fica à porque vontade. eu sou uma aquariana, né? E viajo assim muito. E eu curto tanto essas emoções que acontecem dentro de mim, assim, que eu vou para lugares. Por isso que fala assim, você tá. O aquariano está sempre meio Avoando, fora, né? Voando, tá né? voando, Avoado, né? fora da casinha. E eu tenho essa dificuldade, às vezes, de voltar, de me prender aqui no físico, na terra. Mas o aquariano, eu acredito, ele descobriu esses universos internos que é uma delícia. Você vai no lugar que você quiser, a hora sim, que você quiser. Exatamente. Não, e assim, não é que o aquariano, né? Ou seja, nessa situação, o aquariano, as pessoas que têm também esse princípio aquariano, né? O que elas vivem? Na verdade, elas vivem a vida. Porque qual que é a diferença entre a vida que nós chamamos de real? Então nós estamos aqui sentados nessa mesa aqui e tal. Qual que é a diferença entre essa realidade e a realidade da nossa mente? Do que nós estamos conversando agora, do que nós estamos pensando, das viagens, dos diversos universos, das conversas, enfim, de toda, né? Enfim, aqueles universos que a gente viaja, que a gente visita com a nossa mente, eles são tão reais quanto esta realidade. É a mesma realidade. Quando você sonha, não tô maluca, né? Não, é tão real quanto agora. E agora é tão irreal quanto o sonho, é tão irreal quanto os seus pensamentos. Ou seja, é tudo uma natureza só. Nós é que dividimos as coisas, mas é tudo uma só natureza. Então, você vai viver aquilo que você pensa, o mundo é mental. Consequência disso, se você está, como a gente chama, viajando, você está vivendo, você está experimentando outras realidades, que são universos internos. São universos reais, não são imaginários. A gente fala imaginário. O que é imaginário? Imaginário é uma palavra que não existe. Porque assim, você pensar o conceito de imaginário, algo está na imaginação. Né? Se você imagina, é porque a coisa é real. Você não consegue imaginar e conceber na sua cabeça algo que não seja real, o que não existe. É verdade. Tudo que você imagina que passa na tua cabeça existe. Porque não tem como ser diferente fisicamente falando. Né? Se a gente falar quanticamente falando, não tem como ser diferente. Né? É lindo, né? Então, sabe, assim, a gente tem que entender isso. Outro ponto que é importante entender na vida, né, que eu gosto de frisar, quando a gente fala de universos internos, é que a gente olha para os terceiros, olha para as coisas ao nosso redor, e a gente culpa o mundo, né? A gente adora culpar o mundo, né? Então, sempre tem um culpado. Porque a gente não é culpado, né, Beth? Não, imagina. A gente não é culpado, então sempre tem um culpado. Então você olha lá o teu cônjuge, né? Cheio de problemas, nossa senhora, é um posto de problema, né? Você olha ali o seu amigo, né, com uma série de críticas, não sei o quê, você olha ali o teu patrão, você olha tal, você vai na rua e você vê as pessoas fazendo coisas erradas, e aí você acha que você vai se irritando com aquilo, que aquilo vai te provocando, e aí as coisas começam a dar erradas para você, e você começa a achar que o universo conspira contra você, né? Mas o que as pessoas não entendem é que o universo de fora, ele é neutro. O universo que a gente vê, que a gente vive aqui, ele é neutro. Tudo que a gente tem de percepção do universo de fora entra em nós de forma neutra, e nós, individualmente, nos nossos universos internos, e nas nossas emoções, sentimentos, entendimentos, crenças adquiridas e daí vai, aí que nós damos valor, positivo ou negativo. Porque não existe a valoração. O que eu acho um defeito no outro, o defeito está em mim. Está em você, porque o que acontece, quando o universo mostra alguém com defeito, você está olhando no universo com defeito, o universo, ele é como ele é. Ele é neutro. Mas quando você se incomoda com aquele defeito da pessoa, isso significa o quê? Não que o defeito, não que aquela coisa está vindo de fora para dentro, mas é porque você tem, de alguma forma, a frequência daquele mesmo defeito dentro de você. Então é como se o universo de fora fosse um espelho, que nos mostrasse exatamente o que está dentro dos nossos universos internos. Então o universo o que está dentro de nós. Podemos até afirmar que o universo é um espelho. O universo é um espelho, exatamente. Ele é por isso que fala que é a Maia, né? Ilusão de Maia. Por isso fala de Matrix. Sim. Por quê? Porque na verdade ele é uma massinha, ele é um espelho, ele não tem positividade ou negatividade em si, ele é neutro, ele tem tanto uma quanto a outra equilíbrio, o yin-yang, né? Ou seja, o que é o yin-yang? Ele é o equilíbrio, ele é o equilibrado. Como ele é totalmente equilibrado, você não recebe positividades ou negatividades, mas quando entra em você um acontecimento, você recebe. É aquela história, por exemplo, você está na rua, aí de repente alguém, né, fura uma fila. Furou a fila. Se você fica com raiva,
e começa a comprar briga para você. Não, que não sei o que, você vai para lá e não sei o que. O que significa isso? Não é que o universo te trouxe uma negatividade. Você tem ela, de alguma forma, dentro de você e por isso que você comprou a briga. Porque se você tivesse superado essa frequência... Assim, mal resolvida, exatamente. mal trabalhada. Mas o universo nos dá as mensagens daquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós. E a melhor forma de saber isso é olhando o que nos incomoda. Porque a gente olha para fora, o que nos incomoda é o que você tem que trabalhar dentro de você. Ah, mas foi o outro tal. Se você perceber, você trabalha dentro de você, daqui a pouco aquele seu relacionamento que incomodava não incomoda mais, né? As coisas que te incomodavam não incomodam mais, e aquilo passa batido na tua vida. Porque quantas vezes, eu acredito que aconteceu já com todos nós, uma vez ou outra, o que você criticou um dia numa pessoa, passou um tempo, quando você se vê fazendo a mesma coisa que aquela pessoa. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Exatamente, é exatamente isso. Então aquilo que a gente critica é porque a gente está criticando porque a gente tem a frequência dentro de nós. Porque a gente não consegue dar o que a gente não tem, seja para bem ou para mal. Se eu vejo amor numa pessoa, amor no universo, e consigo ver amor, é porque eu tenho dentro de mim. O que eu não vejo de amor no universo é porque eu não aprendi ainda a ver esse amor dentro de mim. Eu só vejo fora o que eu vejo dentro, e só tenho fora o que eu tenho dentro. Então, vamos parar de culpar os terceiros e olhar para dentro e falar: por que que eu me incomodo com isso ou com aquilo? Por que que isso me irrita? Por que que isso me dá ansiedade? Por que isso me dá depressão? Entender, poxa, é dentro de mim que eu resolvo. E trabalhar a si próprio, né? O autoconhecimento, o trabalho próprio. E dentro desse trabalho você muda a sua frequência. E quando você olhar para fora, para o universo, você não vai se irritar mais. Porque aquela frequência não tem mais nada a ver com você. Então a negatividade ou positividade do universo externo não acontece mais. Porque ele é neutro, ele é um espelho. Então por que nós temos um país de corruptos? Porque nós somos corruptos. Exatamente. Você pegou um ponto muito importante, que é importante que o Brasil entenda isso. Porque quando a gente fala assim, e as pessoas falam: eu quero ir na cadeia, um na cadeia, outro na cadeia, eu quero que aconteça o pior para eles. Na verdade, nós estamos nos irritando tão profundamente porque isso tudo está dentro de nós brasileiros. E nós temos que aceitar isso. Se não estivesse dentro de nós, nós não nos incomodaríamos, já teremos prendido todos, tirado todos, mudado o país e seria diferente. Não é ainda, porque essa frequência está dentro de cada um de nós. E é por isso que isso irrita. E a gente tem que entender que a nossa cultura nos levou a isso. E se a gente quer mudar, querer mudar os políticos, não é o mundo externo que nós vamos mudar. Nós temos que mudar o interno. Exatamente. E automaticamente o externo muda. Né? E automaticamente nós vamos deixar de ter essa frequência. Perfeito o seu exemplo, e é exatamente isso. Só que temos que ter a humildade de olhar para fora, de reconhecer e entender as deficiências que existem dentro de nós. Essa é a nossa maior dificuldade. Essa é a nossa maior dificuldade. Enxergar o que nós precisamos, porque eu não gosto muito da palavra defeito, embora eu tenha citado, mas esses pontos vulneráveis que temos que melhorar. Você falou bem, Beth, porque não é defeito, não existe defeito, né? Aquela história, né? Um leão que come a zebra, ele não come a zebra por um defeito. Não, ele come a zebra porque ele é o leão. Sim. E quando nós temos, por exemplo, a corrupção dentro de nós, não é porque nós temos um defeito, é porque nós somos isso hoje. É o que nós tivemos, é o que nós pudemos construir, é o que nós tivemos oportunidade de ser até hoje. Agora, você quer ser mais e você quer não se irritar com isso, então ótimo, então trabalhe a si próprio para ser mais. E aí então você supera isso. Então não é superar um defeito, mas é ser diferente. É ter uma frequência mais elevada. Né? Porque ninguém tem defeito. Nós somos perfeitos, ou seja, nós somos divinos. Fomos criados divinos, mas o que acontece? Nós temos crenças adquiridas, nós temos véus que nos impedem de enxergar certas coisas. E para enxergar, nós temos que tirar esses véus através do autoconhecimento. E nós vamos perceber o quão perfeito nós somos internamente. Só precisamos trabalhar, né? E melhorar essa situação, aumentar essa frequência. E é tudo, né? Os orientais, a linha assim, do taoísmo, do budista, eles têm essa filosofia mais clara do que algumas outras religiões. Eles, na oração, eles agradecem, porque eles já sabem que já foi dado a eles. Exatamente. Eles agradecem porque eles sabem que a perfeição está ao nosso redor. Eles sabem que é tudo perfeito, que o que não está perfeito ainda é dentro de nós. E mesmo assim eles honram o que está dentro de nós. Então vamos nos honrar, vamos nos amar. Por quê? Porque nós temos as imperfeições que temos, né, no ego, não é na nossa essência, não é na nossa divindade, é apenas no ego, e pelas situações de
crenças adquiridas na nossa vida, como o leão come a zebra. Então, quer dizer, é apenas por isso. Os orientais, né, eles têm um ensinamento, inclusive, que fala o seguinte, eles falam, antes da iluminação, né, eu acho muito interessante, eles falam, antes da iluminação, carregue água e corte madeira. Após a iluminação, carregue água e corte madeira. Ou seja, o mundo externo não muda, ele é o mesmo, ele é neutro. Agora, quando você tem iluminação e você percebe essa neutralidade e você trabalha seus universos internos, você muda dentro de você. Então você muda a frequência, você vibra de forma diferente. Não é maia, não é a ilusão que vai mudar. A ilusão continua a mesma, mas ela é neutra. Mas você vai perceber ela agora não mais com a negatividade. Você vai começar a perceber ela com a positividade. Por quê? Porque agora você tem positividade dentro de você. E você vê fora o que você tem dentro. E tem outro ensinamento que eu acho assim fantástico, que o discípulo também quer como fazer para se tornar iluminado. O mestre diz, você já lavou a tigela que você se alimentou hoje pela manhã? Então, é uma coisa, é tão simples, ao mesmo tempo profundo. Exatamente, é simples e profundo, exatamente. E essa é a essência da nossa conversa hoje. Se a gente não lavar a nossa tigela, né, não adianta você querer comer numa mesa de reis, porque é nossa tigela que é o nosso foco. A nossa missão de vida, a gente falar, cadê? Estou esperando alguma coisa acontecer. Não espere mais nada. É você, já está dentro de você. É o autotrabalho, é o autoconhecimento. Você com você. É você com você. Entenda aquelas coisas que te irritam, aquelas coisas que te fazem mal. Entenda que estão dentro de você. Mas você sente que às vezes nós nos sentimos, né, nessa linha de pensamento, um tanto solitários? Você pegou um ponto excelente, né, Beth? Porque essa questão solitária é muito importante. Olha só. De uma certa forma, a evolução, a iluminação, ela é solitária. Porque você vai ter que realizá-la dentro de você. Sim. E não tem, por isso que não tem ninguém que vai pegar um anjo que vai pegar você e falar assim, vem cá e vem para o paraíso. Sabe? Não existe isso, é você que tem que trabalhar individualmente e é desta maneira que tem que acontecer. Então, este é um lado que às vezes dá aquela sensação de solitário. Por outro lado, nós temos que lembrar que quando você acaba entender que essa ilusão desse mundo externo, que é neutro, você entender Maia, você entender que você tem que trabalhar internamente, você vai encontrar lá dentro de você, não apenas você, mas vai encontrar o todo. Você vai encontrar a atividade como um todo. E você vai perceber que você tem uma ligação íntima com todos os outros seres humanos e com toda a humanidade e todos os seres que existem, sejam espiritualmente, sejam extraterrestres, seja o que for, porque estão todos interligados. Então, na verdade, vamos falar de humanidade, né? A humanidade está no mesmo estágio evolutivo e ela caminha numa evolução coletiva. Individualmente, como é que a gente faz esse coletivo caminhar? Individualmente. Individualmente, cada gota desse oceano da humanidade se melhora. E vai melhorando todo, vai melhorando a frequência do todo. Até o momento que nós vamos entender que somos todos. E coletivamente a humanidade vai para uma nova fase evolutiva. E nós vamos então, né, acabar com esse momento em que o sofrimento ainda é importante para a gente entender os nossos defeitos. Quer dizer, existe uma longa caminhada, né? Sim, existe uma longa caminhada, principalmente porque a gente não quer olhar para dentro. A gente não quer aceitar os nossos defeitos. A gente sabe que tem. E a gente sabe que, né, ou seja, pode melhorar. Mas a gente fica limitado porque a gente não tem que acreditar, tem que saber que a divindade está em nós. Que nós somos capazes. Que nós temos o poder dentro de nós, que nós realizamos, que nós concretizamos, que se você tem um sonho, um desejo, uma meta, um objetivo, você pode concretizar, você pode realizar, porque você cria, ele já está no universo e você acessa. Então, assim, as pessoas não acreditando na sua própria potencial, elas acabam tendo uma baixa estima, que gera uma série de problemas, né? Mas a hora que a gente se amar e acabar com essa baixa estima, essa evolução coletiva é rápida e a evolução individual é rápida. A gente tem que apenas despertar. Despertar para uma realidade, né, para a realidade de que nós temos universos internos que precisam ser atendidos antes do universo externo. Porque o externo é reflexo, é um espelho. E o interno está efetivamente a frequência, né, da nossa evolução, a frequência do nosso caminho e das nossas missões. Maravilhoso. Nossa, a gente
conversaríamos aqui, né? Mas sem dúvida, seria um prazer. Nós viajamos quando você fala, viu, Daniel? Daniel, deixa um contato, por favor. Quem quiser me contatar, pode me encontrar no Facebook, no YouTube, no meu site, danielkaltenbach.com. O mais importante é entender Kaltenbach na vida, né? Então, assim, é Daniel, K-A-L, T de tatu, E de elefante, N de navio, B de bola, A de amor, C de casa, H de hoje.com. danielkaltenbach.com. Será um prazer recebê-los, conversar com vocês por e-mail, por chat, por Facebook, YouTube, o que mais sobre espiritualidade e sobre ciência espiritual. Você tem um livro, né? Sonhar é a magia da vida. Exatamente. Obrigado. Eu tenho esse livro em e-book, na verdade, neste momento ele está esgotado, mas já estão preparando uma nova edição. Né? Então, se você procurar ou agora, talvez você não encontre na livraria, vai encontrar na forma de e-book. Mas daqui a pouco já está de novo também nas livrarias. Sonhar é a magia da vida. Maravilhoso. Bom, eu só tenho que te agradecer, que você tenha assim, um maravilhoso retorno para os Estados Unidos, mas que você não nos deixe. De quando em quando você vem para cá? Não deixo de jeito nenhum, né? Vocês estão no meu coração, né? E de lá também, enfim, quer dizer, eu trabalho, né, com Skype, YouTube e tal, mas é sempre um prazer estar aqui no seu programa, né? Principalmente, né? Mas eu venho para cá, né? Sempre há alguns meses eu venho para cá. Com a matéria condensada. Com a matéria condensada, exatamente, para a gente poder materializar, né? Exatamente, né? E vai ser um prazer voltar aqui em breve. Eu que te agradeço e todos nós te agradecemos. Gratidão. Daniel. Então, um próximo encontro, então. Viu? É isso aí. Gratidão, Beth, e gratidão a todos os ouvintes. Bom, gente, vamos encerrando o nosso bate-papo. E eu encerro com uma frase de Chico Xavier, que vai totalmente de encontro ao que o professor Daniel disse. Não se aflija por antecipação. Portanto, é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. É isso mesmo. Fiquem com Deus, uma maravilhosa semana. Eu estou aqui todos os domingos, às 16 horas e também às sextas-feiras, às 10 horas. Até o próximo encontro. Estamos começando o nosso programa de hoje. Muitas novidades, temos as nossas matérias inéditas, temos uma historinha que nós vamos iniciar o programa. Hoje, quero começar o programa dizendo uma mensagem voltada para a família. Esta instituição continua a ser a base da sociedade. E daqui para frente, eu caminho firme. Nesses 20 anos, eu aprendi que a minha família é o chão que piso. É a minha base e é para sempre. Ameno, ameno, latirei, latirei. Pense nisso hoje. A virtude da humanidade consiste em amar os homens e prudência em conhecê-los. A dança vai muito além do verbo ter. Antes de tudo, evoca o pleno fluxo da vida, trazendo mais alegria e autoconfiança para o cotidiano. Todos podem cultivar essa energia baseada no perdão, na doação, na percepção de novos caminhos. Podemos começar, a partir de agora, uma grande aventura, a mais emocionante de todas, a conquista da nossa alma, da nossa liberdade. Você pode perguntar, mas ela já não é nossa? Não, diria Gurdjieff. Nosso tema para reflexão, um momento para você. Nossa vida moderna nos mergulha muitas vezes num ritmo febril. Pressões, preocupações, lutas constantes para conservarmos o que temos, para progredir e alcançar o sucesso. Isso pode nos fazer esquecer quem somos e talvez deixemos de apreciar o mundo que nos rodeia. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural já está no ar. Estou muito feliz de estar novamente aqui conversando com vocês, trocando as nossas energias, sempre fazendo novos amigos.